E a doença aparece numa determinada faixa de idade? Ela aparece mais na adolescência e início da idade adulto-jovem. A gente fala dos 15 aos 35 anos, né? Mas pode acontecer um pouco tempo depois dos 35, 40 anos. As mulheres, elas adoecem um pouco mais tardiamente. E é igual a divisão, quer dizer, o número de mulheres e de homens é mais ou menos semelhante? É mais ou menos igual, né? Existem subtipos da esquizofrenia, né? Como eu citei aqui, um paranoide, existe a esquizofrenia desorganizada. Então, a esquizofrenia desorganizada, por exemplo, que é mais alterações de comportamento com desorganização de pensamentos e tudo, é mais comum no homem do que na mulher, né? Mas a distribuição é mais ou menos igual entre homens e mulheres. Talvez um pequeno aumento dos casos em homens, mas em geral igual. E você acha que o seu livro pode ajudar as famílias? Eu espero que sim, Leda, né? Você fez Inclusive, com essa intenção? eu fiz com essa intenção. Esse Então não é livro uma nós linguagem escrevemos. médica? Não, é uma É uma linguagem linguagem mais totalmente coloquial voltada possível. para o público leigo. E escrevi com a Maria Tereza Geraldes, que é psicóloga, e a Ana Beatriz Bezerra, que é psicopedagoga. As duas trabalharam comigo no programa de psicoeducação de família do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, onde nós desenvolvemos esse programa com familiares. Existe a possibilidade de tratar a esquizofrenia só com terapia? Não. Infelizmente Precisa não. da química. É necessária a medicação. Né? O tratamento tem que ser um tratamento combinado, conjunto, né? Medicamentoso, psicoterápico, né? Terapia ocupacional e terapia de família. Você viu essa matéria que o Globo deu hoje, falando da genética da esquizofrenia? São mais de, quer dizer, segundo o estudo do Instituto Nacional de Doença Mental, né? A maior organização de pesquisa do mundo especializada em saúde mental, são mais de 30 mil mutações para criar, né, de genes, não é isso? Uhum. Para que a esquizofrenia aconteça na pessoa. 15 a 25%, aumentam em 15 a 25% os riscos da pessoa ter esquizofrenia, essa misteriosa combinação de genes. Isso. Isso, na verdade, um Quer dizer, estudo importantíssimo. não tem uma única causa genética, né? Não tem uma única várias, causa genética. É uma genética. combinação genética. E mesmo assim, você está falando de 30 mil variações, você pode ter um paciente com maior ou menor número de variações. Isso não é determinante. Basta citar estudos com gêmeos idênticos, onde um tem esquizofrenia, o outro tem uma chance apenas de 50% de desenvolver a mesma doença. E eles têm o mesmo DNA. Então, o fator genético ele é importante, mas ele não é suficiente. É preciso haver o quê? Fatores ambientais que vão ativar esses genes para que toda a cascata de processos neurológicos, né, do desenvolvimento cerebral aconteçam e deixe aquela pessoa vulnerável à doença. Meu Deus, mas no caso de gêmeos, um pode ter, um pode não ter. E um pode não ter. Porque realmente o fator Isso genético complica não é... a beça, né? Porque Sim. eles têm o fator genético e, teoricamente, têm o mesmo ambiente. Não necessariamente, porque quais são os fatores ambientais? São vários que já são pesquisados. Por exemplo, problemas do parto, né, problemas na primeira infância, né, uma virose durante a gravidez, são vários fatores que podem influenciar. Né? Você pode ter um gêmeo que teve alguma complicação no parto e o outro não teve. Né? E outros fatores que a gente não conhece durante a vida daquela pessoa podem contribuir para que uma doença e a outra não. E metade das ocorrências seriam hereditárias? Não, um pouco mais. Né? A hereditariedade existe, quer dizer, não existe esquizofrenia sem uma hereditariedade. A pessoa tem que ter uma predisposição genética, mas isso não é o suficiente. Não é óbvio, assim, o pai esquizofrênico, exatamente, o filho esquizofrênico. Não é óbvio. Você pode ter... Pode ser um tio, avô, pode? Pode. Um exemplo de estudos, quando um dos pais é esquizofrênico, o risco do filho também ser esquizofrênico é de 12%. Não é de 50%, como se poderia imaginar. Não é tão forte. Não é tão forte. E você pode ter, não tenho nenhum caso na família, mas aí você vai pesquisar um primo distante, um tio distante, e existe um caso. Né? Então, essa transmissão genética, ela não é mendeliana, como a transmissão clássica, né? Azão, azinho, azinho, azinho. Não é assim, né? A gente está falando de milhares de variações que podem... E essa combinação é extremamente complexa. Pode tudo, né? Com 30 mil mutações. Né? Pode quase tudo. Exatamente. E você vê que, apesar disso tudo, a esquizofrenia continua sendo um transtorno raro. Né? Acomete 1% da população. Então, realmente, o fator genético não é apenas suficiente. Mesmo sendo 1%, é assustador, né? Então, no Brasil, estimamos que a esquizofrenia atinge cerca de 1,8 milhões de pessoas. 1.800.000 pessoas. É gente pra caramba. Muita gente. Fala sério, né?
Multiplica mais ou menos por 4 esse número e você vê o número de pessoas familiares que estão envolvidas com isso, atingidas por isso. O eletrochoque, você tem casos muito específicos em que você administra, né? Exemplo de catatonias, que a pessoa vai se desnutrindo, se desidratando, corre risco de vida, é uma indicação. Sim, mas é uma indicação são casos extremos. Caso, né, sim, assim. Claro, se não houver a resposta à medicação... Mas houve um momento lá nos anos 50, talvez, né? Que fazia parte de uma maneira de tratar, né? Cláudia Emília Damasceno é psicóloga e ela conheceu pessoas com transtorno psiquiátrico, assistiu ao imenso sofrimento das famílias, mas vale a pena discutir também quando a doença surge e se desenvolve, quando a pessoa está no auge da sua vida profissional. Como psicólogo especialista em gestão de pessoas, com 20 anos de carreira, a Cláudia Emília diz que teve dificuldade em orientar os chefes e colegas de trabalho com a melhor postura a adotar quando o profissional produtivo e de ótimo relacionamento interpessoal é tragado pelo surto psicótico. Difícil, né? Já a idade, você falou que vai até 35 anos. Pode ser até depois. Agora, ela cita um caso interessante, porque quando você tem um paciente que já tem um funcionamento bom, quer dizer, uma profissão, é independente, né, o prognóstico é melhor, né, porque esse paciente ele pode, com o tratamento, recuperar a sua função e voltar a trabalhar, né. Mas eu já atendi vários casos também, às vezes que vem encaminhado pela chefia, ou alguém do trabalho se compadece, quer ajudar e a pessoa não tem consciência ainda do tratamento, então é importante fazer o tratamento para recuperar a sua capacidade funcional, né? Mas eu acho que são casos de bom prognóstico, quando a pessoa já trabalha. Pior é quando é muito novo, ainda não terminou os estudos, então isso é um obstáculo maior. Da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que ele diz que, infelizmente, eles vivem um cenário perturbador para as pessoas que possuem algum tipo de distúrbio mental no Brasil. Principalmente das pessoas ligadas a qualquer grupo religioso, mas principalmente dentro das igrejas evangélicas. Ele disse que são várias as pessoas que procuram orientação espiritual nos gabinetes pastorais e, não raras vezes, familiares procuram pastores relatando que para eles é uma prova de possessão demoníaca, mas que poderia ser explicado por qualquer psicólogo ou psiquiatra, tratado, sobretudo, pelos psiquiatras com medicamento. Várias são essas pessoas que chegam a apanhar dentro de igrejas quando o demônio teima em não sair. Aqueles que orientam as famílias a procurarem médicos especialistas são tratados como não tendo fé, como maus pastores. Por isso que eu achei interessante o relato dele, que ele está partindo. Ele acha que deveria ser encaminhado ao psiquiatra. Ele como pastor. Uhum. Mas ele como pastor sofre o preconceito de ser considerado um mau pastor. Por quê? Porque não está tentando tirar o demônio das pessoas, entendeu? Ele está vendo que tem que orientar para o profissional da psiquiatria, da psicologia. E essa loucura se deve à má formação de líderes religiosos. Ele acha mesmo que seria necessária a intervenção do Estado para corrigir tais práticas. Interessante o depoimento dele. Lida, eu acho que quando a doença psiquiátrica, né, a doença mental, ela se manifesta dentro de um ambiente religioso, né, para se diferenciar se é uma doença ou se é uma manifestação religiosa, quando é doença, isso extrapola os muros da própria igreja ou da seita, né? Aquilo não é contido pela religião. E tem um relato também interessante da Elaine Fantoni, que ela diz que convive com a doença mental esquizofrenia há 3 anos, o filho dela tem 7 anos, e com 7 anos teve o primeiro surto psicótico, foi diagnosticado esquizofrenia infantil, hoje ele tem 9. Teve a segunda crise, vale ressaltar que ele só teve a crise porque parou de tomar medicação há 2 anos atrás. Na verdade, ela admite que ela errou porque ela achou que ele estava curado e abriu mão da medicação. Que é uma coisa comum, né? A pessoa melhora, acha que não, agora eu estou bom, vou parar de tomar o remédio e recai depois. Qual seria o recado para a Elaine? Seria voltar para a medicação? Voltar para a medicação, acompanhamento médico, com certeza. E tem algum sintoma inicial? Existem alguns sintomas iniciais, porém é difícil porque eles são pouco específicos, né? Mais o isolamento, o desinteresse, a dificuldade de se envolver em atividades como estudo, trabalho, a pessoa se isola, fica mais introspectiva. Não é próprio só da esquizofrenia, né? Isso pode acontecer na depressão, ou até não ser reflexo de uma doença,
Então é bastante inespecífico e difícil de você predizer com segurança que aquele é um caso que vai evoluir como E esquizofrenia. tem uma pergunta também interessante do Alexandre Júnior, que ele pergunta o seguinte: deve-se dizer à pessoa esquizofrênica que ela tem esquizofrenia? Eu acho que se ela tiver condições de entender isso, eu acho que deve. Né? Eu vejo muitos pacientes que, quando sabem da doença e começam a entender melhor a sua doença, eles também começam a ter mais consciência do tratamento, da importância de tomar medidas para prevenir recaídas. Agora, depende da capacidade que a pessoa tem de entender isso, de compreender. Isso. E, obviamente, que no surto ele não vai aceitar que é doente. E também a capacidade dele de buscar essa informação, né? Aprofundar isso e ver que ele pode discutir com o médico, que ele pode se Eu acho que a tratar. curiosidade deve ser o fio condutor disso, porque quando o paciente ele se interessa, ele pergunta: mas doutor, o que eu tenho? Né? Ou pergunta para a família então orienta. Esse seria ele o ponto nesse de sentido. partida, então. Eu acho que se o paciente tem curiosidade de saber o que tem, deve ser dito. Deve ser dito. Bom, o livro está aí. A editora qual é mesmo? É a Interciência. E nós temos o site também do livro, que é o www.entendendoaesquizofrenia.com.br.